A receita de hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de festa do zero, com uma massa pão de ló super econômica e macia, recheio de abacaxi com coco e para dar aquela leveza ao recheio, uma mousse branca, gente, super cremosa, bolo de doceria famosa. Você que nunca fez um bolo de festa, vai aprender o passo a passo. Vem comigo porque eu vou te ensinar a receita completa de um bolo de festa. Então vem comigo para você não perder absolutamente nada. Mas antes de irmos para os ingredientes, você aí que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho, porque toda semana eu trago receita nova aqui pro canal e assim você não vai ficar de fora das nossas receitas. Aproveita para ajudar o nosso canal, deixa aquele joinha, comenta porque eu respondo todos os comentários e compartilha no mínimo 7 pessoas. Porque se você fizer isso, o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos meus conteúdos e ele vai espalhar para várias pessoas, como ele vem recomendando. E nisso, meu canal vai continuar crescendo como ele vem crescendo a cada dia. Eu quero também aproveitar e agradecer você aí do outro lado pela sua audiência e pelo seu carinho. Um grande beijo no seu coração e bora para a nossa receita. Começamos batendo os ovos. Vamos deixar bater em velocidade alta até que dobre de volume e fique um creme bem clarinho. Quando você observou que começou crescendo e começou a ficar clarinho, você acrescenta a baunilha, a essência de baunilha. Você bate por mais ou menos de 3 a 2 segundos. Em seguida, você acrescenta o açúcar. Aqui eu estou utilizando açúcar refinado. Você vai colocando aos poucos. Lembre-se, aqui eu diminuí a velocidade da batedeira, tá bom, pessoal? E aí você continua batendo até que ele fique nesse ponto. Essa aqui é a textura que você precisa para fazer o seu bolo com a massa perfeita pão de ló. Olha esse creme super airado e super clarinho. Ele precisa ficar nessa textura. Vamos acrescentar a farinha de trigo. Aqui nós vamos peneirar, tá bom, pessoal? Peneira essa farinha e vamos mexer com o fouet. Não vai ser mais necessário a batedeira. Lembre-se, como é uma massa que não precisa de fermento, você tem que fazer com muita leveza, com muita delicadeza para não perder a aeração. Você vai mexendo com o fouet de baixo para cima para misturar bem a farinha e o creme ficar bem lisinho. Faz desse jeito que eu estou te ensinando que vai dar super certo. Até mesmo quem nunca fez um bolo vai conseguir fazer. Aqui vocês observaram que eu levantei o fouet e a farinha foi caindo. Isso significa que ainda tem farinha. Lembre-se, mexe lá no fundo do bowl para tirar essa farinha e misturar bem. E aí eu vou fazendo isso para mostrar para vocês que foi ficando, foi misturando bem a farinha com creme. É muito importante esse processo. Agora vamos acrescentar mais uma vez a farinha de trigo, lembrando que você precisa peneirar a farinha para não ficar os gruminhos grossos, tá bom? E aí você vai mexendo novamente com toda a delicadeza, porque essa aeração que vai fazer o seu bolo crescer. Como essa massa ela não precisa de fermento, essa aeração que faz o seu bolo crescer. Por isso que é importante nesse processo de você estar mexendo, tem que ser com toda a delicadeza e mexer sempre com o fouet. Ah, Sueli, posso mexer com a batedeira? Não, gente, não pode fazer uso da batedeira, porque senão perde totalmente a aeração. Essa massa pão de ló que eu te ensino, que é a minha massa pão de ló carro-chefe aqui do canal, ela precisa ser feita desse jeito aqui que eu estou te ensinando. Agora vamos acrescentar mais uma vez a farinha de trigo, que seria aquela quantidade eu acrescentei em 3 passos, vocês viram. Eu peneirei ela,
E agora vamos mexer com o fouet delicadamente. Na confeitaria, gente, eu costumo sempre dizer que precisamos ter paciência e também, além da paciência, tem que ter o amor, né? Para você fazer aí e ficar muito lindo. Aqui, ó, vamos continuar mexendo e você mistura bem para a massa ficar uma massa super fofinha e macia. Essa massa pão de ló é uma massa super econômica e muito simples de fazer. Aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo esse vídeo e deixa nos comentários, eu respondo todos os comentários. Continuando aqui, pessoal, vocês estão observando que eu continuo mexendo de baixo para cima com toda a delicadeza até observar que a massa está bem estruturada. Essa massa pão de ló, ela é perfeita para quem vai fazer bolo de festa, para quem quer fazer bolos de andar. Ela é uma massa super firme, ela é maravilhosa, essa massa pão de ló para qualquer tipo de bolo de festa. Agora, pessoal, vamos levar para assar. Aqui nessa forma, eu não untei as laterais, untei somente o fundo com papel manteiga. Não há necessidade de untar as laterais. Lembre-se, o seu forno precisa estar pré-aquecido em 180 graus. E esse meu bolo aqui, para assar, leva em média de 25 a 30 minutos. Observa o forno da sua casa. Aqui eu vou levar para assar de 25 a 30. Começando com o recheio, aqui nós temos um abacaxi pérola. Eu comprei ele não muito maduro, precisa tomar todo o cuidado, tá, pessoal, em relação ao abacaxi. Aqui nós vamos levar para o fogo e vamos deixar ele cozinhar. Por quê? Precisa desse processo, porque se você colocar do jeito que ele está aqui, gente, o bolo vai ficar totalmente azedo. Então, faz desse jeito que eu estou te ensinando. Aqui eu acrescentei o açúcar, não precisa colocar água, somente o açúcar e o abacaxi. Leva para o fogo e deixa ele fervendo até ele ficar no ponto que nós precisamos. Vocês observaram aqui, ó, ele foi soltando a água. Ou seja, como eu falei para vocês, não há necessidade de colocar água nesse abacaxi. E vamos deixando aqui, você vai observando. Novamente, ó, para mostrar para vocês. Ah, Sueli, mas tá ficando espumoso. Gente, é assim mesmo, ó. Observa bem, porque essa parte é muito importante. Vocês foram observando que o abacaxi, ele ficou com água e aí essa água, ela foi engrossando, né? Foi ficando no ponto que a gente precisa para fazer o nosso recheio do nosso bolo de festa de doceria famosa. Aqui agora, pessoal, eu vou retirar porque ele já ficou no ponto certo. Aqui, se você quiser peneirar essa água para colocar, fazer de calda, você pode fazer, tá? Mas eu não vou utilizar a calda do abacaxi. Vou reservar e deixar ele esfriar e vamos para o próximo ponto. Ah, aqui, pessoal, para mostrar para vocês a nossa massa do nosso bolo pão de ló. Olha como é super fofinha. Como eu falei para vocês, essa massa ela é econômica e maravilhosa. Aqui eu vou cortar em 3 partes. Gente, olha essa massa, super branquinha e super cheirosa. Vamos reservar para a gente poder montar o nosso bolo. Aqui agora nós vamos preparar o nosso recheio de coco. Coloquei o leite condensado, o creme de leite e vou colocar também o leite em pó, que eu estou utilizando o ninho. Vamos mexer com o fouet até desfazer todos os gruminhos. Gente, vocês precisam fazer na sua casa esse recheio de abacaxi com coco. Ele é simplesmente delicioso. Agora eu liguei o fogo e vou fazer uso de uma espátula. Lembre-se, mexer bem para não queimar o seu recheio. Esse aqui, recheio de coco. Agora vamos acrescentar o chocolate branco nobre. Vamos deixar até ficar na textura de recheio.
Eu vi que foi engrossando, acrescentei também o coco ralado. Esse aqui é aquele coco ralado fresco, mas se você quiser colocar coco ralado desidratado ou aquele adoçado que você compra no mercado, também pode colocar, tá bom, pessoal? E lembre-se, mexer bem para não queimar o seu recheio. O que nós precisamos aqui, pessoal, é a textura de recheio, tá bom? Então, quando vocês observarem que o recheio foi engrossando, olha, igual esse aqui, ó, que eu estou te mostrando, observa bem esse passo a passo aqui de como fazer um recheio de coco, você não vai errar. Você aí que nunca fez, ó, para quem é iniciante, excelente receita, hein? Agora nós vamos retirar, porque já deu ponto, vamos levar para esfriar. Coloquei nesse bowl e vou levar para a geladeira por mais ou menos umas 2 horas, tá bom, gente? Vou colocar aqui um plástico filme para não criar película e ficar aquela água, né, em cima do nosso recheio. Vamos levar para a geladeira. Enquanto isso, vamos para o preparo da nossa mousse. Aqui vamos bater o nosso chantilly. Nós vamos fazer uma mousse branca. Eu estou utilizando o chantilly da Norcal, aquele sabor de ninho. Quando você observou que está firme, esse é o ponto que nós precisamos para a gente fazer aí a nossa mousse branca. O próximo passo é derreter o chocolate branco. Esse aqui é o nobre, no micro-ondas. Vou derreter de 30 em 30 segundos. Retirei do micro-ondas e ele saiu desse jeito. Eu coloquei por 3 vezes de 30 segundos. Você observa que ele ainda tem alguns gruminhos de chocolate. Como o chocolate ainda está quente, você vai mexendo com uma espátula e ele vai se dissolvendo. Por quê? O chocolate ainda está na temperatura e isso facilita para que você consiga aí desfazer todos os gruminhos do chocolate. Aqui nós vamos fazer uma ganache de chocolate branco. Enquanto você está mexendo, além de você desfazer os gruminhos, você vai deixando o chocolate na temperatura ambiente. Ele vai deixando de ficar quente, né? Porque a nossa ganache, ela precisa estar em temperatura ambiente para que a gente possa aí fazer a mistura do creme de leite, que também precisa estar em temperatura ambiente. Aqui eu desfiz todos os gruminhos e agora nós vamos acrescentar o creme de leite aos poucos. Eu vou mexendo porque, como eu falei para vocês, nós precisamos fazer uma ganache de chocolate branco. E esse chocolate que eu estou utilizando é o nobre. Acrescentei mais um pouco para ela ficar naquela textura pastosa, tá, gente? Então observa bem para que você consiga fazer aí uma ganache perfeita. Para quem vai vender, fica até o final do vídeo que eu tenho dicas de precificação e também, gente, vou falar de prazo de validade. Aqui nós misturamos o chocolate branco com o creme de leite e olha como ficou. Ele precisa ficar nesse formato. Agora vamos acrescentar essa ganache ao chantilly, porque para a gente formar a nossa mousse branca, nós precisamos fazer esse processo. Aqui eu acrescentei a nossa ganache de chocolate branco com o chantilly e também o leite de coco. Pessoal, você vai mexer bem, misturar todos esses ingredientes, porque essa mousse, ela é maravilhosa, fica super cremosa e traz leveza ao recheio. Essa mousse branca, ela serve para qualquer recheio de bolo, tortas, enfim. Agora aqui nós vamos acrescentar o leite de coco. Gente, fica simplesmente delicioso, fica parecendo sorvete. E é um recheio assim super leve que deixa qualquer recheio de bolo super suculento, cremoso de derreter na boca. Você aí que nunca fez nenhum tipo de bolo de festa, eu estou te ensinando o passo a passo, a receita completa. Agora vamos reservar para a gente poder montar o nosso bolo. Aqui nós temos
o nosso recheio de coco que eu tirei da geladeira depois de 2 horas. Pessoal, olha que maravilha! Ficou com água na boca, né? Então fica até o final para você ver como eu vou te ensinar a montar esse bolo de festa do zero. Agora, pessoal, vamos separar aqui para a gente poder montar o nosso bolo. Nessa forma, que foi a mesma forma que eu assei o bolo, eu vim colocando o primeiro disco. Optei em ser a calda água com açúcar mesmo. E agora eu vou colocar a primeira camada da nossa mousse branca, que é uma combinação super perfeita para o nosso abacaxi, porque esse recheio de abacaxi, ele é de dar água na boca e lamber os dedos. Agora eu venho com uma camada de abacaxi, eu venho colocando aqui por cima da mousse branca, você coloca o abacaxi. Gente, fica até o final do vídeo para vocês verem como vai ficar e como é simples fazer um bolo de festa de dentro do conforto da sua casa. Agora vamos para a segunda camada da nossa massa, pão de ló. Coloquei aqui a calda, que eu optei por ser água com açúcar, água filtrada, tá, gente? Agora eu venho com a camada bem generosa de recheio de coco. Pessoal, olha que camada generosa de recheio que eu coloquei aqui nesse bolo. Faz aí na sua casa, que eu tenho certeza que quem nunca fez vai conseguir fazer. E você que quer montar uma confeitaria, pode fazer esse bolo que vai ser sucesso de vendas. Venho com a terceira camada do bolo, com a massa pão de ló e também com a calda. Vamos embalar com o mesmo plástico e vamos levar para a geladeira. Eu sempre gosto de colocar plástico filme por cima para ficar bem embaladinho. Vamos levar de 3 a 6 horas. Vamos para a nossa cobertura. Aqui nós vamos derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos chocolate branco. Esse aqui é o chocolate nobre. Eu levei para o micro-ondas para derreter. Enquanto isso, vamos bater o nosso chantilly. Aqui, pessoal, estou utilizando o chantilly da Norcal. Não é publicidade, é apenas uma dica para vocês, porque esse chantilly, ele é muito bom e facilita bastante. Quando você observou que ele ficou em ponto firme, você já desliga a batedeira e reserva. Ó. Esse é o ponto do nosso chantilly. Retirei o chocolate do micro-ondas e ele ainda saiu com alguns gruminhos. Aí o que eu faço? Como ele ainda está em temperatura quente, você mexe com uma espátula e ele vai desfazendo os gruminhos e vai ficando na temperatura ambiente. Você observou que ele está em temperatura ambiente, você acrescenta o creme de leite para a gente fazer aí a nossa ganache, porque a ganache vai fazer parte da nossa cobertura de mousse branca. Fica perfeito, gente. Essa mousse branca, ela é de derreter na boca. Vamos acrescentar mais uma vez o creme de leite até ficar na textura da ganache que a gente precisa para acrescentar com o nosso chantilly. Aqui vocês estão vendo que eu misturei com o creme de leite e foi dando essa textura. É essa textura que nós precisamos e agora nós vamos misturar com o nosso chantilly. Gente, fica até o final do vídeo para você ver a maravilha que vai ficar esse bolo de festa do zero com o recheio perfeito de abacaxi e mousse branca. Aqui, pessoal, para dar uma estrutura melhor, eu optei em bater com a batedeira. Mas se você não quiser, não precisa, tá bom? Vou bater para ficar nessa textura dessa cobertura. Eu preciso assim, olha, que fique nessa textura. Vocês vão observar o porquê. Agora, eu retirei o nosso bolo da geladeira, eu deixei de um dia para o outro. Olha que maravilha que ficou. Olha cada camada desse bolo. Agora eu venho com a nossa cobertura de mousse branca perfeita, super cremosa.
É aquela mousse de doceria famosa que eu estou te ensinando aqui, ó, em primeira mão. Eu apliquei apenas uma camada, tá? Vou deixar ela lisinha, não precisa você colocar muito, porque senão vai ficar mais cobertura, vai ficar muita mousse e fica enjoativo. Peguei o bico perlê e vamos fazer aqui aquela decoração super linda que as docerias famosas fazem nos seus bolos. Se você não tiver o bico perlê, você pode colocar dentro de um saco de confeitar e faz aí um corte bem minúsculo para ficar esse formato aqui, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Vamos falar de prazo de validade. O bolo já montado, eu aconselho você a deixar por 3 dias apenas por conta do abacaxi, tá bom? E também, gente, para você aí, ó, que vai vender, uma dica, R$ 95,00 o quilo. Mas lembre-se, observa os insumos na sua cidade. Para eu vender por esse valor de 95, eu observo bem os insumos aqui na minha cidade. É uma dica, uma sugestão, tá bom? Agora aqui eu finalizo essa cobertura e olha que coisa linda, gente. No topo do bolo também eu venho com esse mesmo bico perlê fazendo esse movimento. E olha que lindo que está ficando o nosso bolo de festa de doceria famosa. Você pode fazer aí, ó, de dentro do conforto da sua casa, um bolo profissional. Agora, para o acabamento, eu venho com os pedaços de abacaxi e nas laterais do bolo eu venho com o coco ralado, aquele desidratado, para ficar bem delicado e fica também, gente, uma verdadeira delícia. Olha a simplicidade para você fazer um bolo de festa na sua casa. Para o acabamento também eu coloquei aqui uma cereja de um lado, que seria a cereja do bolo, e a outra do outro lado. E olha a maravilha que ficou o nosso bolo. E eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês como ficou o nosso bolo de festa de doceria famosa, com esse recheio perfeito de abacaxi, com coco e mousse. Vamos experimentar o nosso bolo maravilhoso, bolo de festa do zero. Gente, olha que maravilha que ficou esse bolo de abacaxi com mousse branca, maravilhoso, né? Gente, delicioso esse bolo, vocês precisam fazer na sua casa. Tem uma mãozinha da produção vindo querendo o meu bolo, mas eu não vou dar porque esse é meu, né, pessoal? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não ainda é inscrito no canal, se inscreva, comenta, porque eu respondo todos os comentários e compartilha. Aproveitando, vou deixar mais 2 vídeos para você fazer aí, ó, bolo de festa do zero. Eu vou te ensinar a receita completa. Um beijo e eu te vejo até o próximo vídeo.